Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí ao canal, é o Isaac que tá falando, o professor Isaac tá falando. E nesse vídeo aqui a gente vai falar um pouquinho sobre, a nossa aula, né, aqui vai ser sobre a independência dos Estados Unidos ou também a Revolução Americana, né? Dentro aí daquele aspecto que eu já vinha falando com vocês, que todas essas revoluções aí, elas são revoluções também consideradas revoluções burguesas, né? E aqui a gente está falando exatamente do momento que os Estados Unidos da América ele vai se tornar um país, ele vai deixar de ser uma colônia britânica, uma colônia inglesa e vai se transformar em um país independente, beleza? Isso nós estamos falando do final do século XVIII, tá? Atentem aqui, ó, olha a mãozinha lá, ó, as datas, século XVIII, beleza? 1775, 1783, ok? Então eu vou começar explicando aqui algumas características, né, desse momento aí, beleza? Antes de começar a falar especificamente sobre a Guerra da Independência dos Estados Unidos, a Revolução Americana, nós vamos falar de uma guerra que aconteceu um pouco antes, mas especificamente nós vamos falar de uma parte dessa guerra, beleza? Porque a gente vai falar da Guerra dos 7 Anos, que foi um conflito que aconteceu entre duas das maiores potências do mundo naquela época, beleza? Que era a Inglaterra, né, de um lado, e a França do outro. Ambas eram grandes impérios europeus já nesse momento, estavam se projetando como grandes impérios europeus e estavam ali disputando questões coloniais. Então a gente tem um conflito que precede a independência dos Estados Unidos. E alguém pergunta, né, Isaac, o que isso tem a ver com a independência dos Estados Unidos? Tudo a ver, galera. Principalmente a parte da Guerra dos 7 Anos que nós vamos ver agora, tá? Então, olha bem, gente. A Guerra dos 7 Anos ela foi um conflito bem expressivo, né, que envolveu aí várias potências europeias. Eu estou só explicando isso porque depois vocês podem achar essa informação em outro lugar, vocês vão achar estranho, mas é importante, né? Então, envolveu aí a Espanha, o Reino da Prússia, a Europa Central, né? Na Europa Central, a Prússia no futuro ela vai se transformar na Alemanha, que a gente conhece hoje. Tipo, o Reino da Prússia ele se transformou na Alemanha, a gente vai estudar isso no final do ano, mas só para vocês terem uma localização, que senão fica um negócio, né? Prússia, que é isso, né? Vai ser a Alemanha no futuro. Mas também, né, tá falando aqui de conflitos em vários territórios coloniais, como a África, a Ásia e a América do Norte. Então, a Guerra dos 7 Anos, tá, gente? Ela não é só isso que eu vou explicar para vocês agora. Ela também foi uma série de conflitos envolvendo aí vários países da Europa nas suas possessões coloniais. Então, Espanha, França, Inglaterra, a Prússia, né, a Casa do Habsburgo, que era quem governava a Espanha, todos eles aí entraram em conflito, né, uns com os outros aí. Outra coisa importante, né, aí nessa época, né, é que esse conflito ele vai marcar aí o final, né, da era de ouro aí, tanto da Espanha quanto de Portugal. Portugal já havia passado por um processo de decadência muito severo depois da União Ibérica. Portugal tinha empobrecido muito, a União Ibérica não foi boa para Portugal e a Espanha ela passa por um período de decadência muito rápido nesse período, né? E esse conflito ele marca especialmente a decadência da Espanha, que vai deixar de ser muito poderosa, e agora a gente começa a ver como que a Inglaterra, né, e a França se tornam grandes potências aí na Europa e no mundo, tá? Então a gente vai falar da Guerra dos 7 Anos, contudo na América do Norte, joia? Então vamos lá, né? O que foi ela aí? Essa Guerra dos 7 Anos na América do Norte. Ela foi um conflito que envolveu Inglaterra e França, essencialmente pelo controle das terras a oeste, norte e nordeste das 13 colônias inglesas. Então, veja bem, galera, os ingleses eles queriam mais território, né, obviamente, e os franceses não queriam ceder esse território e também queriam mais território, né? Há uma grande questão aí que tem a ver, primeiro, com a questão territorial, ou seja, mais território, mas há também uma questão que é um rico mercado de peles que existia naquela época e que, obviamente, esse mercado gerava muitas riquezas, né? Então, tanto ingleses quanto franceses, eles desejavam esse mercado. Tem um filme que eu gosto de indicar, apesar do filme passar um pouquinho depois dessa época que a gente está falando aqui agora, né? O filme não passa na Guerra dos 7 Anos, ele passa já depois da independência dos Estados Unidos e tudo mais, que é aquele filme lá, Renegade. Eu vou até conferir aqui e falo com vocês.
Galera, desculpa, não é Renegade não, é O Regresso. É um filme com o Leonardo DiCaprio, né, um filme bem interessante, que mostra aí a questão do comércio de peles, beleza? Então, a gente tem algumas questões aí relevantes nesse sentido, né? Ó, comércio de peles com nações indígenas, né? Mas haviam ainda outras questões aí envolvendo, principalmente questão de domínio de território, tá? Os ingleses usavam essas nações indígenas, né, no conflito. Então, os ingleses eles é, usaram no sentido de se aliaram aos indígenas, os indígenas apoiaram os ingleses, mas também, como força inglesa, né, houve também os colonos ingleses das 13 colônias. Né, lembram aí, o ano passado que a gente estudou sobre as 13 colônias, né, eles também se aliaram aos britânicos, aos ingleses, para lutar contra os franceses. Né, então, eles se juntaram, e aí a gente tem aqui até uma informação importante aqui, que é o seguinte, né, os colonos, né, eles queriam ter mais participação política junto ao parlamento e o governo inglês, ou seja, eles queriam, digamos, deixar de ser só uma colônia e passar a ter mais participação na vida da Grã-Bretanha, né? Então isso era interessante. E outra coisa, eles queriam também expandir as colônias, explorar o território mais a oeste, né? Deixa eu avançar o mapinha, ó. As 13 colônias estão aqui, ó. Tá vendo essa marquinha? Vou mudar para a mãozinha para vocês verem. Tá vendo essa marquinha aqui de preto? Isso aqui eram, né, as 13 colônias. As 13 colônias eram só isso. E os colonos queriam avançar mais o território, tá? Vou agora voltar para a explicação aqui. No Congresso, em Albany, 1754, Benjamin Franklin, ele vai ser uma figura importante também na formação dos Estados Unidos. Ele vai aí unir as 13 colônias inglesas para ajudar a metrópole, ou seja, ajudar a coroa na Guerra dos 7 Anos, né, contra a França. Beleza? Isso é importante. Guarda essa informação, tá, gente? Os colonos das 13 colônias, eles vão ajudar a Inglaterra. Eles vão gastar dinheiro, eles vão mandar homens, eles vão dar suprimentos, estrutura logística, porque eles estavam ali do lado. Então isso ajudou muito a Inglaterra a ganhar a guerra. Né? Já até contei para vocês aqui. Né? Aqui está falando aqui da vitória, ó, o que vai garantir a vitória dos ingleses no conflito. Contudo, entretanto, né, a gente sabe que as coisas nem sempre acontecem da maneira que a gente quer. Depois da vitória britânica, depois que os ingleses venceram a Guerra dos 7 Anos na América do Norte, o parlamento nega os principais pedidos dos colonos. Então, olha lá, gente, tá aqui, tem negrito, ó. O parlamento inglês, ele vai negar a participação da elite colonial na política do Império Britânico. Então, não aceitaram, né? E mais, proibiram a expansão colonial das 13 colônias, né, dos colonos das 13 colônias, para o oeste, para os territórios ao oeste. Porque havia, né, os índios iroquis, outros índios também, outros grupos indígenas, e os ingleses não queriam que os colonos ocupassem aquele território. Aquele território era da Inglaterra, mas os ingleses eram proibidos de explorar para além, né, dos montes, aqui, ó, dos montes Apalaches, que aqui está mostrando aqui essa cadeia de montanhas, beleza? Esse mapa dá para a gente ver aqui um pouco o resultado, né, da Guerra dos 7 Anos. Esse mapinha aqui, né, onde eu estou passando a mãozinha, ele é o mapa que mostra como é que era a configuração da América do Norte antes da Guerra dos 7 Anos. E aqui está mostrando, ó, colônias britânicas de amarelinho, ó, British, inglês péssimo, né, gente? Desculpa aí. Aqui está mostrando aqui, né, as colônias britânicas, e aqui, né, também lá para cima, né, a região Canadá, né, que seria uma parte do Canadá hoje. Aqui a gente vê as colônias originais, e toda essa região aqui, ó, né, era a região francesa, ok? Então vamos lá. Depois da guerra, o que aconteceu? Essencialmente, né, os britânicos venceram a guerra, os colonos ajudaram, então toda essa região aqui, ela passa, né, uma grande região que não era britânica, passa a ser britânica. Percebam que o território também dos espanhóis se amplia um pouco, beleza? Alguém está perguntando aqui, Isaac, mas a Rússia, o que tem Rússia a ver? Gente, é porque a Rússia, né, o Império Russo, ele chegava até o Alasca, então uma parte do Alasca, uma parte da América do Norte, perdão, o que mais ou menos é o Alasca hoje, que faz parte dos Estados Unidos, era do Império Russo até ali, bem avançado ali no século XIX, meados do século XIX, quando os russos, o Império Russo, vendeu esse território para os Estados Unidos. Tá? Não se assustem, é verdade, a Rússia já teve território na América do Norte. No 9º ano nós vamos estudar isso.
Aliás, nós vamos estudar isso esse ano, mas no nono ano a gente vai falar disso mais. Beleza? Aqui está mostrando, né, os Iroquees, né? Eles usavam lá suas tendas, né, tradicionais, feitas com tecido, né? Eles já tinham lá o sistema de tecelagem e tudo mais, bem interessante. Aqui está mostrando, né, os territórios dos índios, tá? Aqui mais ou menos onde seria o Canadá, tá? As 13 colônias, quais eram, né, as principais: Massachusetts, Rhode Island, New Hampshire, Nova York, Connecticut, Nova Jersey, Delaware, Maryland, Pensilvânia, Virgínia, Carolina do Norte, Carolina do Sul e a Geórgia. Aí aqui está falando as principais cidades, né, que estão aqui de preto aqui, ó. São as cidades economicamente mais ativas, tá? Nessa época, tá, gente? Hoje, obviamente, hoje a gente tem outras cidades importantes dos Estados Unidos. Então a gente pode falar das mais importantes. Boston, tá aqui, ó, né? Tá mostrando lá na mãozinha. Nova York, aí Nova York tá aqui, tá? Nova Jersey, Filadélfia, cidade da Filadélfia, no 3 ali, né? 4, Baltimore e 5, Charleston, beleza? E aqui as colônias francesas que sobraram lá na Louisiana, ok? Apesar da vitória aí, né, que a Inglaterra teve sobre a França e dos ganhos territoriais que a Inglaterra teve na América do Norte, a guerra acabou sendo muito custosa, né, dispendiosa. A Inglaterra gastou muito dinheiro na guerra, né, e aí o parlamento ele teve a brilhante ideia, né, brilhante, eu estou sendo irônico, viu, galera? Decidiu impor às 13 colônias novos impostos, limitações comerciais aos colonos do Norte, fim da negligência salutar, ampliação da fiscalização nas colônias do Sul, objetivando o pagamento dos custos do conflito. O que isso significa, né? Essa parte aí que eu marquei aqui como marca-texto. O que isso significa? Basicamente que quem ia pagar os gastos que a Inglaterra teve com a Guerra dos 7 Anos seriam os colonos, né? E como que isso ia acontecer? Eu preciso lembrar vocês uma coisa, eu vou até mudar, alternar a projeção aqui, só para vocês entenderem, que a Inglaterra, quando, né, do processo de colonização, a Inglaterra ela permitia aos colonos do norte, estão lembrados das 13 colônias, aí a gente tinha as colônias do norte e as colônias do sul. As colônias do norte, aconteceu uma coisa que chamava negligência salutar, que é isso aqui, ó, tá? O que seria isso? Era basicamente isso, né? A negligência salutar, ela permitia isso, que as pessoas que viviam no norte, que era uma região naquela época, tá, gente, mais pobre, aqui nós estamos indo para a época da colônia, né? Então, nessa época que era uma região mais pobre, acontecia negligência salutar. O que é esse negócio de negligência salutar? Não havia fiscalização. E, por não haver fiscalização, esses colonos eles tinham mais liberdades comerciais. Então, eles podiam fazer relações comerciais que os colonos do Sul não podiam. As colônias do Sul eram colônias mais ricas. E aí, obviamente, a Inglaterra fiscalizava mais. E aí eles tinham que pagar mais impostos e tudo mais. E isso perdurou por muito tempo. Lembrando aqui que a negligência salutar resultou nessa coisinha que a gente chama aqui de comércio triangular. Joia? E que era, né? Aí aqui tem esse mapinha está mostrando. O norte vendia rums, armas, tecido, né, para a África. Vendia ou trocava por escravos. Aqui está falando o ouro também. E depois, esses mesmos comerciantes, colonos britânicos que viviam lá na América, né, os colonos do norte, os nortistas, eles voltavam, né, para a América Central, onde eles vendiam lá os escravos a altíssimos preços. Então você tem aqui uma relação extremamente lucrativa, né, levando em consideração esse tráfico aí que eles faziam de bebidas alcoólicas, armas, tecidos e de escravos. Eles compravam escravos, trocavam às vezes escravos por coisas baratas e vendiam esses escravos aí a altíssimos preços. Voltando aqui para a nossa história. Esses colonos do norte, eles já haviam feito, né, não necessariamente uma revolução industrial, tá, gente? Não é nesse nível, mas eles já haviam criado, né, ali na América, no norte, nas colônias do norte, no norte da América do Norte, muito norte, né, gente? Mas é isso mesmo. Haviam criado ali já uma rede manufatureira bem interessante, bem importante. E basicamente isso fez com que eles se tornassem pessoas muito bem-sucedidas, muito ricas, né? E agora a Inglaterra ela não queria mais deixar a negligência salutar rolar. Então,
tudo que a Inglaterra fez foi exatamente, né, o que os colonos, né, os caras que vão ser os caras das 13 colônias da América do Norte, que depois vão se transformar nos Estados Unidos, foi fazer tudo que eles não queriam, né? Tipo assim, eles ajudaram na guerra, eles ajudaram a Inglaterra e depois tudo que eles pediram não foi atendido, né? Então, só recapitulando, né? Eles não tinham participação política no Império, na Grã-Bretanha, no Império Britânico. Eles não podiam expandir os seus territórios. E além disso tudo, eles receberam aí uma carga de impostos, limitações comerciais, ampliou a fiscalização. Ou seja, isso levou a uma grande tensão política e econômica, ligando, né, metrópole e colônia. Beleza? E isso vai levar ao processo de separação, surgimento, guerra e independência dos Estados Unidos. Beleza? Então, são várias coisas que vão acontecer ali nesse final aí, né, na segunda metade do século XVIII, que vão fazer isso aí, beleza? Vamos saber como é que isso rolou de modo mais geral, tá? Aqui, desculpa eu ficar passando aqui as lâminas, eu apertei errado. Então, aqui a gente vai ver como é que se deu, né, essas imposições, né, essas leis e taxas aí, os impostos que foram cobrados aí dos colonos, tá? Então vamos lá, ó. Tem algumas importantes. Proclamação Real. Os colonos não podiam avançar para o oeste. Então, as montanhas Apalaches, elas eram os limites das 13 colônias, e o colono que fizesse isso, ele ia ser punido. Fim, né? Então, as colônias não iriam ter o seu território expandido. Essa era a resolução. Lei do Açúcar, de 1764. Todo produto derivado do açúcar passava a ter que pagar imposto, né? Passava a ter que ter aí passava a ter que ser todo produto derivado do açúcar passava a ser taxado pela Inglaterra, então tinha que pagar imposto. Inclusive, tá, gente, o melaço, que era um resto, basicamente, tá, galera, um resto da produção da cana de açúcar, ele é tipo um subproduto mesmo, né? Quem aí já foi em engenho de cana, ele seria aquele melaço. Às vezes as pessoas até colocam em garrafas PETs, né, para vender e tal, e é bem baratinho. É um negócio tipo muito muito barato. Geralmente em fábricas, né, hoje não acontece mais, mas nesses engenhos onde faz rapadura e essas coisas, também sobra o melaço. E às vezes os fazendeiros eles até dão até para os porcos, para poder não jogar fora, assim. Às vezes até joga fora, dependendo da situação. É um negócio muito muito barato. Mas isso, tá, gente, é a base da fabricação do rum. Se eu lembrar aqui, ó, olha lá, voltando àquela imagem, né? A gente tem aqui, ó, o principal produto, armas e tecidos não são o principal, mas o principal produto que eles usavam para trocar lá na África por escravos, né, africanos escravizados, era o rum. Então a Inglaterra ela arrumou um jeitinho aqui de ganhar dinheiro com a questão desse tráfico de escravos, beleza? Outra lei aí, outra taxação, a lei do selo. A Inglaterra ela passa a cobrar imposto por qualquer produto que tenha aí uma ligação, qualquer produto, qualquer papel, né? Qualquer produto que deriva do papel. Então tá falando aqui, ó, jornais, jornais aqui, ó, cartas de baralho, né? Documentos, né? Qualquer tipo de documento, qualquer tipo de nota, panfletos, folhetins, tudo, qualquer coisa que você fosse publicar, né, ou que você fosse apresentar, se você fosse fazer um cartaz, você tinha que ir lá e pagar a lei do selo, tá? Então ele era carimbado, tal, e aí você tinha que fazer isso aí. Aí aqui está dizendo uma informação importante, né? Lógico que os colonos eles protestaram, né, e começaram a boicotar os produtos britânicos, né? E aí a lei do açúcar e a lei do selo elas foram revogadas, tá? Mas elas existiram por um período de tempo e elas foram extremamente negativas para os colonos, tá? Outra lei é essa de 1765 aqui também, né? A lei do alojamento ou do aquartelamento. Ela é uma lei meio bizarra até, eu acho ela bem pesada, assim, porque ela era o seguinte: qualquer soldado britânico, qualquer militar britânico que estivesse na colônia, essa lei garantia a ele que ele podia ser alojado em qualquer residência de qualquer colônia. Então, por exemplo, você estava, vou imaginar aqui uma situação, né, bizarra aqui.
Você está lá na sua fazenda, você está lá na sua casa, na cidade, e de repente bate lá na sua porta 3 soldados britânicos e falam assim, ó, a gente vai dormir aqui hoje. E aí eles vão usar a sua água, eles vão usar os quartos, eles vão comer sua comida e vão ficar lá na sua casa e fim de papo. Você não podia falar nada sobre isso, né? Havia uma legislação que garantia aos soldados essa possibilidade. Essa lei ela foi extremamente mal vista, né? As pessoas olhavam para ela de uma maneira muito ruim, né? Aqui tem uma imagem, essa imagem está mostrando aqui os casaca vermelha, que eram soldados britânicos, e aqui, ó, essas imagens aqui são os selos, né, que eram usados, alguns dos selos que eram usados na lei do selo, né, que eram todo o material depois que que você cobrava o imposto, ele recebia aí esse carimbo, né, uma selagem que falava que ele tinha sido, né, selado, então que o imposto tinha sido pago, beleza? Além dessas taxas, o parlamento também vai definir outras coisas que são importantes, né, e aí óbvio, coisas ruins para os colonos, beleza? Então, o que vai acontecer? A gente vai falar aqui que só as pessoas que viviam na Inglaterra poderiam participar da Inglaterra, e essa lei ela excluía definitivamente que os colonos britânicos, né, que viviam na América do Norte, eles pudessem participar da política. Gente, isso significava uma coisa muito simplória, tá? É bem simples de entender. Se eles não participavam da política, eles não participavam das decisões que eram tomadas sobre eles próprios. Então, por exemplo, quando ia criar um imposto a mais para a colônia, ninguém perguntava aos colonos, eram só os britânicos que decidiam, quem morava na Inglaterra. Então, por exemplo, vamos criar uma lei para aumentar os impostos lá nas 13 colônias. Os colonos não votavam sobre isso, eles não decidiam sobre isso. Quem decidia era quem morava lá na Inglaterra e, obviamente, quase sempre isso passava, essas coisas passavam. As leis que eu estou dizendo, né? Novos impostos e tudo mais. Beleza? E, óbvio, né? Os colonos se recusavam a pagar esses impostos, né? Eles usavam, né, esse título de patriotas e eles falavam que eram contra essas taxações, né, e começaram de novo, né, a iniciar protestos e boicotes. Protesto, manifestação e boicote é você não comprar os produtos ingleses. Aí você diminuía, né, essa arrecadação, tanto a arrecadação de impostos como também a venda de produtos de companhias britânicas nas colônias. Tá? E aí eles exigem reconhecimento dos ingleses, né, segundo o Bill of Rights, que era esse Bill of Rights, tá, gente? Seria mais ou menos aí a Constituição, né? Uma questão dos direitos, né? Então havia uma questão legal aí que os colonos eles desejavam ser considerados como britânicos, como participantes do Império Britânico, e os britânicos não aceitavam isso. Isso era talvez, tá, galera? Esse seja um dos maiores impasses aí. Eu acredito que se esse impasse fosse resolvido, né, se o Império aceitasse as 13 colônias como iguais e tudo mais, com a participação, uma representatividade no parlamento britânico, talvez a independência não haveria acontecido. É difícil de dizer, não existe história do si, mas é importante a gente pensar um pouquinho nisso. E os colonos eles buscavam isso lá nas origens da Inglaterra, que seria essa ideia dos direitos, a carta de direitos, né? Que você não pode, né? As pessoas têm direitos aí e que elas têm que ser tratadas iguais, e como elas compartilhavam, né? Eles eram britânicos, né? Essencialmente eles eram britânicos, pessoas que tinham saído da Inglaterra e ido para as colônias e formado as colônias, e eles rendiam dinheiro, né? Riquezas para a Inglaterra, e eles queriam ser tratados como iguais. Lembrando, né, que as colônias elas eram, essencialmente, até legalmente falando, elas eram territórios que eram explorados pelas metrópoles. No caso aqui, a Inglaterra, metrópole, explorava as 13 colônias, que eram colônias, né, então territórios para exploração. A gente tem os atos de Townshend, perdão em inglês, tá, gente, que é muito ruim, né, eu não tenho dificuldades aí, me perdoem. E esses novos impostos eram sobre o vinho, o chumbo, a tinta, o papel e o chá, né? A gente vai falar mais desse aqui.
além de autorizar os oficiais britânicos a procurar nas casas e nos barcos de colonos produtos contrabandeados. Então isso vai fazer com que a tensão suba ainda mais na colônia, né? Você tem britânicos que estão ali brigando, né, que estão ali fiscalizando, prendendo e pegando produtos contrabandeados e prendendo as pessoas e cobrando cada vez mais impostos e entrando na casa das pessoas, e a situação, o clima vai pegando fogo, né? Os colonos vão se sentindo cada vez mais hostilizados, cada vez mais fiscalizados. É como se você fosse fechando o cerco e não tivesse como as pessoas fazerem diferente da maneira que a metrópole queria. E era muito caro, tá, gente? Isso fazia com que a vida na colônia se tornasse muito mais difícil. E os colonos sentiam isso pra caramba. É curioso a gente pensar que, para você ter ideia, né, até a cultura do tomar o chá, né, nas colônias, que é uma cultura muito tradicional na Inglaterra, ela vai praticamente desaparecer nos Estados Unidos nessa época. Eu estou adiantando, né, gente? Não era Estados Unidos ainda, 13 colônias. Ela vai praticamente desaparecer nas 13 colônias desse momento, assim, né? E então isso era um boicote, né? Não comprar o chá britânico. E aí vai acontecer o fatídico massacre de Boston, né? Que foi talvez um dos momentos que foi, como é que eu posso dizer? Imagina um barril de pólvora, né? O massacre de Boston talvez tenha sido o pavio para acender, para estourar esse barril de pólvora, né? O que aconteceu? Aqui está dizendo, ó, no dia 5 de março de 1770, né, aconteceu aí um protesto na colônia, em Boston. Eu já disse para vocês naquele slide, nessa projeção anterior, que mostrava aqui as principais cidades, e Boston era a cidade mais importante das 13 colônias, era onde estava o porto mais importante, onde chegavam os principais produtos, onde saíam a maioria dos produtos. E lá teve uma manifestação, né, contra a Inglaterra, contra a cobrança dos impostos. E aí você tem, né, nessa manifestação o começo de o que seria uma brincadeira, né? Isso é meio curioso, né? Os colonos vão lançar bolas de neve e insultam, né, os soldados, né, cercando os soldados britânicos, cercando eles, e aí os soldados, acontece o pior, tragicamente, os soldados britânicos reagem de uma maneira muito mais violenta e atiram nos manifestantes, nos colonos, e matam 5 colonos, ferem outros colonos, né? Tem algumas representações aqui, né, os casacas vermelhas de cá, ó, atirando, né, nos manifestantes. Muita gente pergunta, né, Isaac, mas que tanto de fumaça? Gente, é porque nessa época as armas de fogo, elas tinham essa característica, elas soltavam, quando você atirava, né, acontecia, né, o projeto saía da arma, você atirava, a pólvora estava solta, não é solta, ela ficava no cano, diretamente no cano. Então quando dava, né, o impacto lá para tirar a bala, saía essa fumaça toda. Isso realmente acontecia, né? Era uma coisa real mesmo, né? Que acontecia mesmo. Tem uma outra imagem aqui sobre o massacre de Boston, né? As pessoas sendo mortas e feridas, né? E aí, obviamente, teve uma confusão, 5 pessoas morreram, e isso inflamou as colônias de uma maneira, assim, fora da caixinha, tá? Depois aconteceu a lei do chá, que é talvez a última lei, que foi, né, a lei aí proibindo que os colonos comprassem chá de outras fontes, né, principalmente aí os contrabandos, e que o chá ele passaria a ser monopólio. Monopólio, eu já expliquei isso para vocês várias vezes, né? O monopólio é quando só uma companhia, né, e aqui no caso a Companhia das Índias Orientais, poderia ir vender o chá nas colônias. E aí vai acontecer a famosa, né, Festa do Chá de Boston, ou Boston Tea Party, que vai ser quando alguns colonos, né, aí, vestidos de índio Mohawk, né, invadiram os navios da Companhia das Índias Orientais e julgaram o carregamento, né, cerca de 300 caixas de chá no mar como protesto. E aí o chá foi destruído, obviamente, ele caiu na água do mar, água salgada já era, o chá todo foi perdido, foi um prejuízo enorme para a Companhia das Índias Orientais, né? E esse evento foi um evento assim que também fez com que a Inglaterra ficasse muito possessa, né? A companhia teve prejuízo, o governo inglês teve prejuízo, e os colonos passaram então a afrontar diretamente aí os britânicos na colônia.
Essas leis, né, aliás, essas leis não, a festa do chá de Boston, ela levou aí à proclamação, né, os britânicos então proclamaram as leis intoleráveis, que foi uma resposta, né, basicamente à festa do chá de Boston e ao massacre de Boston. Então foi uma coisa, tipo uma resposta, o negócio já estava ruim e ia ficar pior ainda. Tipo, a Inglaterra já tinha feito a situação ficar ruim, as leis intoleráveis faziam com que a situação ficasse ainda pior. Isso não era um negócio legal, né? Então a gente vai ter aqui o fechamento do porto de Boston, né? Então o principal porto das colônias, ele vai ser fechado e uma guarda, né, britânica dos casacas vermelhas vão ficar no porto de Boston até que todos os prejuízos, né, eles fossem indenizados, ou seja, todo carregamento que foi perdido lá na festa do chá de Boston fosse indenizado. E isso era bastante grana, né? Houve também a ocupação militar em Massachusetts, e aí as reuniões foram proibidas, né? As reuniões coloniais foram proibidas, e foi imposto um novo governador que era agora favorável à metrópole. Houve também o envio de mais tropas, para garantir o cumprimento das leis aí na colônia, né? E houve também um maior rigor nos julgamentos de crime contra o Império. Ou seja, a Inglaterra estava mostrando para os colonos quem mandava ali no território e como é que a coisa ia acontecer mesmo, né? Basicamente, tá, gente, isso era uma situação muito ruim mesmo, né, para os colonos. Isso vai levar a cada vez mais, né, a um atrito e vai culminar nesse processo aí de separação, beleza? Eu vou terminar esse vídeo por aqui e vou fazer um segundo vídeo sobre a Guerra de Independência dos Estados Unidos, joia? Para não ficar muito grande, beleza? Aí vão ser 2 vídeos.